Nos dramas shakespearianos como Macbeth, as agruras da vida de um caminhoneiro nas estradas brasileiras em carga pesada, ele percorreu um longo caminho na dramaturgia e em todos deixou a marca indelével de seu talento. A exemplo do que fez nas 50 novelas ou séries para televisão, nos mais de 40 filmes e 29 peças para o teatro dos quais participou. Na TV Cultura, na década de 70, presenteou os telespectadores com o teleteatro em preto e branco e mais tarde, entre 91 e 92, ajudou a divertir crianças, adolescentes e também os adultos na série Mundo da Lua. Atualmente, em companhia do filho Bruno, apresenta a peça Tribos, que trata de temas como preconceito e intolerância. A peça em cartaz no Tuca, em São Paulo, já percorreu 26 cidades e foi vista por mais de 200 mil pessoas. O ator, produtor, autor e diretor Antônio Fagundes, que está completando 50 anos de carreira, é o convidado de hoje do Roda Viva. Boa noite. Estamos no ar ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pelo aplicativo Roda Viva, disponível para iOS e Android. Você também pode entrar no YouTube para ver os programas anteriores. Para se inscrever, o endereço é www.youtube.com/user/Roda-Viva. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por Renato Borghi, ator, Maria Luísa Barçanelli, editora assistente do Caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo, Maria Eugênia de Menezes, editora do Guia Divirta-se e crítica de teatro do jornal O Estado de São Paulo, Dirceu Alves Júnior, crítico de teatro da revista Veja São Paulo, e João Luiz Vieira, jornalista e dramaturgo. Contamos também, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Agora você pode acompanhar as edições do Roda Viva em seu celular e também rever as edições anteriores. É só baixar o programa na loja de aplicativos do seu aparelho. Antes de começar a entrevista, eu registro os nossos agradecimentos à TV Globo por ter liberado a vinda de Antônio Fagundes, contratado da emissora, ao Roda Viva. Antônio Fagundes, é uma honra receber aqui no Roda Viva um grande ator de cinema, teatro e TV. Obrigado. Todos aqui somos seus admiradores, antes de mais nada. E eu queria transmitir um recado que me foi passado hoje à tarde pelo Sérgio Rezende, que é diretor do Tuca, onde você, no momento, brilha ao lado do seu filho Bruno na peça Tribos. Isso. Ele diz o seguinte, olha, fala para o Antônio Fagundes que a gente gosta demais dele. Ele. Estou falando em nome de todos os que trabalham aqui no Tuca, todo o pessoal do teatro, e a gente gostaria muito que ele passasse o resto da vida se apresentando aqui semanalmente. Ele está perdido, porque eu nunca mais vou sair de lá. Porque ele está fazendo 50 anos o Tuca, né? Um teatro. Exatamente. Que tem uma história de resistência, de participação na cultura do país, e 50 anos brilhantes com um repertório extraordinário, e eu estou tendo a honra, o prazer de participar desse repertório lá com a peça, e ele está perdido, não vou sair nunca mais de lá. Fagundes, como a gente viu na apresentação que resume a tua trajetória, você fez praticamente tudo com sucesso. O que falta fazer? Eu entendo que a gente está em processo ainda, né? Eu estou em processo, né? Então, eu fiz muita coisa, realmente, eu fiz bastante coisa, sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Pois é, agora hoje você pode, a essa altura da vida, você pode escolher o papel que você quiser. Né? Qual seria? Não, ainda não. O Romeu e Julieta, por exemplo, não dá mais para fazer. Já passou essa época. Mas eu acho que tem, falando do Shakespeare, o Shakespeare tem 37 peças, né? Eu fiz uma só. Então ainda tem, só do Shakespeare tem mais umas 30 aí para fazer. Aí tem um monte de coisa para fazer. Eu gostaria de não ter nada
fechado, né? Tem um monte de coisa. João Luiz Vieira, abre a roda. Tudo bem? Boa noite, Antônio. Tudo bem, João? Fagundes, né? Fagundes, Antônio, Vamos falar do Fafá, fim de... como você quiser. Vamos falar do fim de Tribos, né? Você investiu no espetáculo que deve ter sido já quitado No primeiro mês. no primeiro mês. 200 mil pessoas assistiram, 200 mil espectadores. E, ao mesmo tempo, você sempre produziu também, né, os seus espetáculos, né? Tem uma trajetória de produção aí também. Né? Eu tive... Teve 3 patrocínios, eu tive 3 patrocínios em 50 anos de profissão. Então, de que maneira o patrocínio vale a pena ou não vale a pena hoje em dia? Especialmente com essas leis de incentivo que estão por aí no mercado. Eu tenho a impressão que o que aconteceu com as leis de incentivo, elas acabaram deturpando a sua finalidade original, que era de promover a cultura, né? A partir do momento que você privilegia a produção, mas não a manutenção do espetáculo em cartaz, você está fazendo com que os produtores resolvam o seu problema, mas o público fica fora dessa questão, né? Fora isso, a lei de incentivo é formada pela ausência do governo, né? O governo simplesmente julga se você pode ou não receber o patrocínio, e aí você vai atrás de gerentes de marketing. Então, o resultado final disso é que a política cultural do Brasil é gerida por gerentes de marketing. Eu tenho muitos amigos gerentes de marketing, gosto muito deles, mas eles não entendem nada de teatro, né? Eles querem vender produto. Então, você acaba virando um brinde de uma empresa e afastado do público. Então, a origem da lei do incentivo, que deveria ser a propagação da cultura, o aumento do público, foi perdida aí há muito tempo, né? Que mudanças deveriam ser feitas na lei, Fagundes? Eu acho que é difícil falar pela classe, né? Eu falo por mim. Por você. Eu gostaria de ver uma coisa mais institucional mesmo, né? Que a gente tentasse fazer com que, por exemplo, na minha área, que o teatro fosse uma coisa conhecida das pessoas, que a gente conseguisse tirar esse ranço, digamos, elitista que às vezes o teatro tem. O teatro assusta as pessoas, né? E isso é feito através da educação e propagação de cultura, né? Eu acho que se a gente tivesse uma boa educação, se a gente tivesse uma preocupação em ampliar o público, nós conseguiríamos com uma verba um pouquinho maior só do que isso começa na educação. Eu acho que parte da educação, eu acho que sim. Maria Luísa. Continuando a pergunta, vocês chegaram a investir, no começo de Tribos, investir você e seu filho do próprio bolso, né? Se não me engano, 100 mil para começar o espetáculo. E criaram até uma cooperativa para produzir, realmente criaram um modelo, não sei se posso dizer próprio, mas basicamente criaram um modelo próprio para isso. E a renda vem basicamente da bilheteria de vocês, né? Unicamente da bilheteria. Como é que foi para vocês, tanto do ponto de vista criativo quanto econômico, todo esse processo de criação de Tribos? E você acha que para vocês esse modelo daria certo para outras pessoas ou deu certo para vocês porque o seu nome é tão conhecido? Aliás, eu peço que você explique como funciona ou funcionou a cooperativa que as pessoas... Eu vou responder de trás para frente. O fato de ter um nome muito conhecido ajuda muito, é claro, na divulgação inicial do espetáculo. Então, você saber que eu estou no elenco facilita na divulgação, o público reconhece imediatamente, mas eu costumo dizer que isso é como dizia o presidente do Corinthians, né? Uma faca de 2 legumes, né? Porque você tem lá também um nome famoso numa peça que não faz sucesso, ela é rapidamente tirada de cartaz, porque todo mundo fica sabendo que aquela peça é ruim. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que o espetáculo tem que ser bom, né? Facilita no lançamento, mas o espetáculo tem que ser bom. No caso do espetáculo ser bom, eu acho que é possível, sim, você se pagar se você conseguir ir na contramão do que o patrocínio criou para você. Porque o patrocínio elevou de tal forma, tão perversamente, os custos de um espetáculo, que hoje em dia você gasta todo o patrocínio para montar e não consegue manter, porque não sobra mais nada. Você vê os espetáculos hoje em dia ficando 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses em cartaz. Nós estamos há 2 anos em cartaz, porque além da gente reduzir o custo de produção, nós reduzimos o custo de manutenção do espetáculo. Então, o que aconteceu é que nós criamos, sim, uma parceria, nós somos em 24 parceiros, todo o pessoal da criação entrou nessa, a gente não gosta de chamar de cooperativa, porque não é uma parceria, né? Nós somos sócios mesmo nessa empreitada. E aí, o que sobra do dinheiro da bilheteria, e sobra bastante, porque a gente reduziu os custos, a gente distribui
distribui por todo mundo. Ninguém fica rico com isso, mas o espetáculo está em cartaz há 2 anos já, com 200 mil espectadores. E você acha que funciona, desculpa, para outro? Eu acho que sim, e de uma certa forma eu fiz isso a minha vida inteira. Eu tive uma companhia em São Paulo, que era a Companhia Estável de Repertório. Eu ocupei durante 10 anos o Teatro Cultura Artística, que era um teatro com 1.200 lugares. Naquela época a gente fazia espetáculos de quarta a domingo e a gente lotou esse teatro durante 10 anos e não tinha patrocínio. Era a bilheteria que mantinha. Então, eu acho que é possível, sim. Claro que você tem que aí começar a prestar um pouco mais de atenção no público, né? É porque é ele que vai te pagar, né? Para que os telespectadores que têm pouca intimidade com o teatro entendam o que estamos dizendo, Fagundes, queria que você explicasse por que os custos aumentam com o patrocínio? Porque a ideia é de que patrocínio resolve tudo. Né? Mas a primeira razão é porque você, quando você vai tratar com uma pessoa, ela não está tratando com você, ela está tratando com a empresa tal. E a empresa tal é uma multinacional, é um banco, não sei o quê. Então, digamos, o cachê que aquela pessoa pediria para você, ela pede 10 vezes mais, porque quem está pagando é a empresa tal, né? Hoje em dia até já existe o hábito da pessoa, você contrata uma pessoa, ela fala, quanto você pôs na lei? Né? Você inflaciona. Então, acabou inflacionando tudo. E inflacionou também a mídia, inflacionou também o preço da madeira, inflacionou o quanto um ator cobra, inflacionou o quanto um diretor cobra. Então, inflacionou de tal forma que o produtor é obrigado a abrir mão de parte da bilheteria, do bruto da bilheteria, para compensar aquele salário que ele não consegue pagar originalmente. Então, a bilheteria também é empenhada. Hoje em dia, se você fizer as contas do que você empenha na bilheteria, 90% a 95% do ingresso ficam na bilheteria, porque já está distribuído. E com 5% que sobram, você é obrigado a manter o espetáculo, a pagar a luz, a pagar o som, porque também os teatros hoje em dia já não têm mais equipamento, você que aluga, né? Então, tudo isso foi sendo modificado de uns anos para cá, de 30 anos para cá, a tal ponto que está quase inviável fazer teatro no Brasil. Quem faz teatro no Brasil ainda hoje são os patrocinados e os loucos. Dirceu. Fagundes, antes do Tribos, você levantou 2 espetáculos, que foram o Restos e o Vermelho, que não tiveram uma repercussão esperada, aqui em São Paulo, pelo menos. Né? Eu queria saber de que forma isso afetou você e o que deu diferente no Tribos. Você ficou mais preocupado com o que o público queria assistir? Eu não consigo responder para você por que não correspondeu às minhas expectativas. Agora, é preciso dizer que não corresponder às minhas expectativas era um público de 300 pessoas por sessão, né? Quer dizer, isso daí é sucesso em qualquer temporada. Lugar. 300 pessoas, é que a minha expectativa era de 600. Então, eu precisava daquelas 600 pessoas para pagar o que eu tinha investido nos 2 espetáculos. Então, não correspondeu. E não corresponder significa que não houve uma aceitação que eu imaginei que haveria. E isso me preocupa, sim, claro, eu faço para o público. Então, a partir do momento que eu percebi que as pessoas não gostaram, eu tirei de cartaz. O Vermelho não foi isso. O Vermelho foi um outro problema, porque eu tinha uma viagem marcada para Portugal, eu precisava ir para Portugal com o Tribos, e aí então eu tive que tirar o Vermelho. Aí foi uma coisa de organizar a produção. O Vermelho, inclusive, vai voltar. E o que mudou com o Tribos, você acha? O Tribos, se você assistiu o Tribos, você vai lembrar que é um texto que não é fácil. Não é um texto que, digamos, você lê e fala assim, nossa, vou ganhar dinheiro com isso aqui. Não, ao contrário. É um texto complicado dramaturgicamente, é um texto rico, é um texto que provoca muitas discussões, ele é amplo na sua discussão, ele aparentemente fala sobre a deficiência auditiva, mas ele está falando da incomunicabilidade, ele está falando da não aceitação da diferença, do preconceito, enfim, é um texto e com muito humor, sim, mas é um texto complicado e a gente conseguiu fazer com que ele fosse acessível para o público, né? Até porque a gente também faz bate-papos com a plateia, toda a vontade da companhia é de aproximação com o público, né? Então, nesse sentido, se o espetáculo não foi capaz de tocar a plateia suficientemente, a gente ainda complementa com bate-papo depois, né? E o público participa, retorna, participa tem perguntas legais sempre. A gente fica com a plateia cheia depois do espetáculo para esse bate-papo, né? Renato. Ô, Fagundes.
Que bom te ver aqui. Nossa, quanta história. Não é verdade. Um ator aqui lá no Teatro de Arena, com Boal, com Guarnieri, com teatro de resistência, teatro contra a ditadura. É verdade. Feira Paulista de Opinião. Eita, nós, é isso aí. E agora estou aqui diante de um dos maiores atores do Brasil, porque acho que é o ator com mais penetração. E eu diante de outro maravilhoso, grande ator. Deixa eu te falar uma coisa. Conta pra gente, como é que era essa coisa? Eu conheço, mas eu queria que você contasse para o público. A gente fazia teatro de terça a domingo, com 2 no sábado e 2 no domingo. Às vezes e no 2 Rio na de Janeiro, 2 na quinta também. Uma matinê das senhoras. A gente estava comentando que a gente terminava o espetáculo no domingo, né? A segunda sessão do domingo era lambendo o chão, né? Porque era uma maratona fantástica, mas era fantástico. Nós tínhamos um público muito grande, né? E aquilo era profundamente estimulante. Eu sinto muito que a gente tenha perdido esse espaço. Eu costumo brincar que a liberdade não se perde de uma vez, né? A gente vai perdendo devagarzinho. Eu não sei dizer exatamente quando começou isso, mas a gente foi eliminando a terça, depois a quarta, depois a quinta. Hoje tem gente que faz espetáculo só aos sábados, né? Então, é uma coisa que eu não consigo entender e também não consigo resgatar, porque eu tenho tentado fazer os meus espetáculos de quarta a domingo e já não é possível nos teatros. Os teatros não alugam. Porque os teatros já estão acostumados com essa divisão, né? Então, eu vou batalhar com isso, inclusive lá no Tuca vou fazer uma força para pelo menos retomar de quinta a domingo, né? Porque eu acho que a gente os atores, e você e o Renato, estão mais do que qualificados para falar sobre isso. O que os atores acham que acabou? Por que isso aí? Eu acho que... Por que foram diminuindo? Eu acho que um pouquinho lá no fundo eu sinto que é culpa dos atores também. Porque alguns começaram a fazer televisão, e a televisão normalmente é no Rio de Janeiro, e aí então os atores faziam televisão no Rio de Janeiro, aí quando eles faziam uma peça de teatro, eles vinham para cá, eles queriam voltar rápido para o Rio, eles começaram a tirar a quinta-feira da gente, né? E aí acabou virando uma norma isso daí. E, ao mesmo tempo, começou a dar uma certa preguiça, porque matava, né? A gente morria. Era uma entrega absoluta. De terça a domingo? De terça a domingo. Duas sessões. E os espetáculos eram de 2, 3 horas, né? Não é, hoje em dia, oficinas todos tinham 3 horas. Não, Cyrano de Bergerac, né? Tinha 3 horas de espetáculo, a gente morria quando terminava, mas era extremamente... Morria mesmo. Morria, era estimulante, mas era bonito, né? Aquela plateia, 1.200 pessoas. Eu acho que os atores deixaram isso acontecer também. Isso acabou... Mas você precisa contar que você conseguiu driblar isso, você bateu o pé na Globo e conseguiu fazer com que eles liberassem você para fazer essa foi um acordo de 40 anos atrás e que se mantém até hoje. Eu só gravo segunda, terça e quarta. Isso é uma maravilha. Isso é incrível. Maria Eugênia. Fagundes, eu vou pegar carona na pergunta do Borg, de certa maneira. Você estreia no teatro ligado ao Arena e se liga a esse teatro que a gente chama de teatro da resistência, fazendo textos da Consuelo de Castro, do Carlos Queiroz Teles. E eu queria saber como é que esse componente político se coloca na sua carreira, ou como isso se coloca para você como artista, essa questão. Porque você mesmo estava falando do Tribos, que talvez não seja uma peça abertamente política, porque ela não está discutindo partidos, mas ao mesmo tempo ela é uma peça muito política, na medida que toca na questão da intolerância, eu acho que, do preconceito. Se a gente for analisar mesmo, toda peça é política, nem que seja por omissão, né? Ela acaba sendo política. Se você está vivendo um caos na sua sociedade, tudo à sua volta está explodindo, e você deixa de falar disso, você assumiu uma postura política, né? Você não quer saber disso desde que o seu problema esteja resolvido, né? Eu gosto de saber que eu consigo tocar um pouquinho nas pessoas que vão assistir os meus espetáculos. Eu costumo brincar que um bom espetáculo de teatro é aquele que faz o público pensar 5 minutos até o estacionamento, né? Se eu conseguir fazer isso, eu estou feito. Se eu conseguir um pouquinho mais, ótimo, melhor. Então, eu gosto de imaginar que eu modifiquei um pouquinho aquelas pessoas da mesma forma que eu me modifiquei na primeira vez que eu li aquele texto e resolvi montar.
E na televisão é possível fazer A isso? televisão, a gente estava falando um pouquinho isso antes de começar o programa aqui. A teledramaturgia brasileira, ela evoluiu de uma forma que não evoluiu no mundo inteiro. Talvez agora os americanos façam essa evolução com as séries. Com as 30, séries. 40 anos de atraso com as séries. Mas nós conseguimos colocar, né, nesse produto que é especificamente de entretenimento, e deve ser, a televisão é um veículo de entretenimento, nós conseguimos colocar lá problemas sociais, políticos e discussões filosóficas, às vezes até profundas, que às vezes não caberiam num veículo de entretenimento, nós conseguimos colocar a ponto de, na Venezuela, por exemplo, a telenovela brasileira é chamada de telenovela de ruptura, é novela de protesto, porque eles acham que nós protestamos através da nossa televisão. Então, a televisão tem feito, sim, a sua parte nesse sentido, porque grandes autores da televisão vieram do teatro exatamente nessa época aí da resistência, né? O Guarnieri, o Walter Dust, o Lauro César Muniz, Dias Gomes, a turminha que começou a televisão, né? João Luiz. Pegar carona também com Maria Eugênia agora, ela falou de política. Você tem achado que os artistas, de alguma maneira, estão meio quietos, calados, meio tímidos em relação à situação atual do Brasil? Eu sinto um pouco, sim. E você desculpa, só lembrando dos anos 60... eu sinto. A gente participava mais, sim. Tinha uma preocupação maior. Eu não sei se talvez isso também seja um pouco reflexo do que é o patrocínio, né? O patrocínio, de uma certa forma, te amarrou, né? E criou uma censura que eu acho que é pior do que a da época da ditadura, que é uma censura econômica, né? E duplamente exercida, né? A primeira, quando você apresenta o seu projeto no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura diz se pode ou não ir atrás do patrocínio. E a segunda, quando você vai atrás do gerente de marketing, né? E a única coisa que o governo faz é isso, olha, é problema seu. E aí, quando é problema seu e eu tenho que ser aprovado pelo Ministério da Cultura, eu não posso fazer coisas que o Ministério da Cultura não goste, né? Eu perdi a minha liberdade. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho. Eu prefiro cair fora e falar do que eu quiser, nem que seja não político. Mas foi escolha minha, não porque um gerente de marketing determinou. Como é que você está vendo a situação do Brasil hoje? Politicamente? Já que você pode falar tudo. Ave Maria, né? É horrível, né? A gente está angustiado aí. Mas o que está me angustiando mais é a falta da oposição, né? Eu gostaria de ver uma oposição e a gente não sente isso acontecer, né? Então, a gente fica perdido mesmo. Eu não sei como é que vai ser a próxima eleição. Tá complicado, né? Como alguém disse aí, parece que é programa de governo imbecil, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o ator, produtor, autor e diretor Antônio Fagundes. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Antônio Fagundes. Fagundes, muitos atores, produtores de teatro têm se queixado da liberalidade com que se autoriza a meia entrada. Queria que você falasse sobre isso. Eu chamo de a farra da meia entrada, né? Farra da meia entrada. E tem uma coisa aí, outro dia me perguntaram, você é contra a meia entrada? E eu falei, não, absolutamente, eu não sou contra a meia entrada, até porque agora já virou um direito adquirido. As pessoas têm o direito de pagar a meia entrada. Eu sou contra que eu que tenha que pagar a outra meia entrada, né? Porque o governo me obriga, eu acho que é o único negócio do mundo em que o governo interfere no seu negócio, te obrigando a cobrar metade do que você precisa para sobreviver. Então, eu sou a favor da meia entrada, mas quando eu quiser. Mas meio mundo tem direito a meia entrada? Não, eu diria que 90% da plateia hoje em dia pagam meia entrada, né? Tem a famosa história que nós fomos para Vitória, e em Vitória, doador de sangue paga meia entrada. Você tem lá o doador de sangue porque um vereador resolveu conquistar votos das pessoas, ele viu que tinha lá uma meia dúzia que doava sangue e ele deu meia entrada para doador de sangue. Nós vamos para Paulínia, por exemplo. Em Paulínia, morador de Paulínia paga meia entrada.
e eu vou para Paulínia com o meu espetáculo, é claro que só vai ter morador de Paulínia. Todo Então, mundo eu já nasceu sei lá. que eu tenho só a meia entrada em Paulínia. Isso é sério? É sério, você vê o Parece seu mentira, negócio uma piada. sendo gerido de uma forma que você não controla o preço final. Então, eu não sei como é que a gente consegue fazer as contas. E, ao mesmo tempo, você fala assim, se eu aumentar muito a inteira para poder ficar com a meia num preço razoável, eu estou penalizando aqueles que não pagam meia. E, ao mesmo tempo, fica uma coisa absurda, custa R$200, porque eu preciso de 100, né? Eu não consigo gerir isso daí. Então, é sempre um problema você fechar a conta no fim do mês, porque o governo interfere. Roda aberta. Roda aberta. Fagundes, Oi. eu concordo totalmente com você nessa coisa que o governo mete a colher de pau e decreta que a gente tem que dar meia e acabou. É porque quando o governo dá assim, quer que o automóvel baixe de preço, ele dá uma isenção lá, ele tira um imposto, ele dá um subsídio, qualquer coisa é assim. Aqui não, você que arca com Exatamente. prejuízo. Né? Agora, eu sempre imaginei que a gente depender do Ministério da Cultura e da aprovação é uma coisa meio humilhante, meio chato. Agora, nós vivemos um momento aqui em São Paulo, no Brasil, que a gente tinha auxílios de comissão estadual de teatro, uma série de coisas que Serviço ajudavam Nacional a de gente a Teatro. fazer a produção. Né? Eu acho que solução, se a gente tivesse uma carteira no BNDES, alguma coisa assim, com juros muito baixos, porque a cultura tem que ser incentivada. Eu acho que eu não me lembro se é assim, eu não me lembro onde é que foi que eu li que tinha uma política cultural bastante interessante. Você quer montar uma peça, o governo vai te ajudar. Quanto você precisa? Eu preciso de R$500 mil. Muito bem, você tem público para pagar esses R$500 mil? Eu falo para você, tenho. Então, ótimo, eu não vou te cobrar juros. Você vai me pagar esses R$500 mil em 5 anos. Você tem 5 anos para me pagar. Aí, depois de 5 anos, eu não tive público, eu só paguei R$200 mil. O próximo empréstimo que eu tiver será de R$200 mil, porque o teu público é de R$200 mil. E assim por diante, até você não ter mais empréstimo. Porque é preciso, para mim, eu gosto de saber que eu tenho uma responsabilidade com esse dinheiro, que é um dinheiro público. Eu gostaria de saber que eu estou devolvendo de alguma forma, ou com muita gente na plateia, ou com a devolução do dinheiro. Eu não me incomodo de fazer assim. eu tenho 57 anos de atividade. Eu acho que a maior parte desse tempo eu pegava papagaio no banco. Era assim, né? A gente Era empenhava o automóvel. 30 dias, 60 dias, 90 dias, etc. E ia pagando com a bilheteria. Eu me lembro de um querido amigo meu, já falecido, Fran Carlos Reis. Eu sempre falava assim, e aí, Fran Carlos, tá com um apartamento? Não, vendi porque a última peça. Não. Aí a outra, comprei um apartamento. A gente aí nunca sabia quando é que, porque a gente se empenhava nisso. Mas, naturalmente, existia uma predisposição da conquista do público muito maior do que Agora, essa disseminação absurda da meia entrada começou quando? Isso é recente? Isso vem de uns 40 anos atrás, 30 Já começou isso aí. Começou com o negócio do estudante, né? O estudante. Tá. Aí depois passou para o idoso, aí depois menor de 18, depois maior de 60, depois o aposentado, depois aí começou, aí doador de sangue, aí vai, né? Quem tem olho azul, aí vai. Aí dependendo do vereador, se ele percebe ali que tem um curral eleitoral para ele, ele faz esse favor para as pessoas. E, naturalmente, as pessoas, depois de algum tempo, elas começam a achar que é um direito adquirido. Elas ficam muito bravas quando a gente fala contra a meia entrada, porque elas não percebem que nós é que temos que pagar a diferença, né? Então, acontecem coisas maravilhosas, como, por exemplo, a Fernanda Montenegro fez uma peça no Rio de Janeiro, que eu soube, e ela fez um acordo lá com a prefeitura, né? Então, a prefeitura exigiu dela que, pelo apoio, ela tinha que cobrar R$1 um dia, né? E aí, a produtora foi lá e falou, Fernanda, tem uma senhora aí que quer pagar meia. Ela queria pagar 50 centavos. Né? E não saiu enquanto não pagou 50 centavos. Era direito adquirido. Mas complementando o que o Borg está falando, eu acho que quando o produtor ou o ator botava seu apartamento na roda, ou vendia o carro, ou sua poupança, ele tinha necessidade de que a peça desse certo, que a bilheteria desse algum retorno.
Hoje isso mudou, né? Porque a peça já Eu acho que estreia esse é o outro praticamente problema paga. do patrocínio. Então, talvez o artista não está preocupado com se tem 50 ou 500 pessoas naquela sala. O que você, como artista, pensa que poderia ser diferente? Como essa mentalidade Veja, poderia eu sempre mudar? fico meio constrangido de falar pelos outros, porque eu acho que cada um faz o que quer, faz do jeito que quer e assim que deve ser, né? Mas eu falo por mim, eu não consigo imaginar fazer uma peça para o maior número possível de pessoas. Eu não consigo. E pode dizer que é comercial, pode dizer que é não sei o quê, porque não é verdade. Se a gente soubesse o que é comercial, ninguém montava outra coisa. Exatamente. Né? E o cara que souber o que é comercial, por favor, me diga, porque eu quero saber. Eu não vou vender o meu apartamento, eu só vou montar comerciais. Né? Não existe isso. O comercial é uma definição que existe a posteriori. Né? A priori, ninguém sabe o que é. Se você cobra R$2, já está rolando um comércio. Né? Se você cobra R$2, já está rolando um comércio. Não, qualquer coisa que você cobra, 1 quilo de arroz também. Você botou a sua peça no mercado, é um comércio. Então, eu acho que é difícil você saber o que vai dar certo. Mas é claro que eu quero o maior número possível de pessoas. Então, o que eu faço se eu quero montar um Roland Barthes? Eu quero montar uma peça que chama Fragmentos de um Discurso Amoroso e que eu sei que é semiologia, não é teatro, é um texto de semiologia. Como é que eu faço? Eu tenho que preparar o meu público para isso. Então, o que eu faço? Eu faço 2 ou 3 espetáculos antes, onde eu trago um número muito grande de pessoas, e aí na onda desses espetáculos eu monto Fragmentos de um Discurso Amoroso e eu ponho lá 180 mil pessoas. Aí você vai dizer que Fragmentos de um Discurso Amoroso é comercial? Não, mas eu preparei, eu fiz isso porque eu queria que as pessoas assistissem e eles foram assistir. E era um belíssimo espetáculo. E talvez abriu outro espaço também, né? Talvez elas tenham descoberto os livros do bar. Talvez elas tenham descoberto que, puxa vida, também é bom esse tipo de teatro. Exatamente. É por aí. Fagundes, aproveitando essa carona também do que é comercial, do que é viável, etc., eu queria falar um pouco do discurso na dramaturgia. Tem alguns assuntos que hoje o politicamente correto impede de ser usado no teatro, de serem usados no teatro. Sexo, por exemplo, morte, divórcio. Eu ouvi falar que os departamentos de marketing preferem não trabalhar com esses temas. Se você está atrás do patrocínio, você vai ter um problema com isso. Né? Mas eu, por exemplo, estou fazendo uma peça onde eu, particularmente, faço um personagem que é extraordinariamente politicamente incorreto. Eu diria que é o momento cômico do espetáculo, é toda vez que ele emite uma opinião que é arrasadora, né? Em termos de sensibilidade, não tem nenhuma. E é possível você fazer uma peça com um personagem assim, e a peça não ser politicamente incorreta. Né? É possível desde que você perceba que dentro daquela estrutura ali é exatamente aquele personagem que está detonando toda a cena. Você que é dramaturgo, você deve saber disso. Então, não é preciso que você seja politicamente incorreto. Você pode fazer um personagem politicamente incorreto. Né? Funciona. Maria Luísa. Mas você acha que as pessoas hoje, a gente está vivendo num mundo meio careta? Está difícil falar do politicamente incorreto, de fazer críticas? Sempre foi, né? Sempre foi careta, né? Eu acho que agora está aparecendo mais, né? A internet está permitindo isso, né? A internet está dando autoridade aos tolos, né? Então, as pessoas estão emitindo as suas opiniões sem pensar nelas, né? E sem filtro. Porque antigamente você, para emitir uma opinião, passava por filtros, né? O jornal tinha uma série de filtros, a internet não, você vai lá e põe, né? Uhum. Então, sempre foi careta, que agora nós estamos sabendo. É isso. Né? Maria Eugênia. Fagundes, você chegou a falar, mas eu queria que você retomasse um pouco, queria que você falasse um pouco da Companhia Estável de Repertório, que foi um momento muito especial, acho que, da sua carreira, que você conseguiu montar textos tão maravilhosos. E queria, então, que você retomasse um pouco dessa experiência e falasse por que ela, a partir de um determinado momento, ela se mostrou inviável, por quê? Você tenta retomar um pouco essa ideia agora? Com que você aí é Brasil, né? Eu sempre tento, né? Eu sempre estou tentando, sempre estou querendo fazer, mas a estrutura da Companhia Estável de Repertório não era possível em lugar nenhum do mundo numa forma privada, como nós fizemos. Né? Você tem a estrutura da Companhia Estável de Repertório no Royal Shakespeare Company, na Comédie Française. Você tem até a Ariane Nuschini, que tem o apoio do governo francês. Nós não tínhamos o apoio de ninguém.
nós dependíamos única e exclusivamente da plateia. Nós montávamos o espetáculo e naquela época não existia ainda o patrocínio como a gente entende hoje, mas existiam os apoios culturais, como a gente chamava, que era o seguinte, você ia lá na empresa, chamava o dono da empresa ou o gerente de marketing da empresa, ele via o espetáculo pronto, já estava pronto, e dizia assim, quer anunciar para a gente precisa de anúncio. Então, ele pagava, digamos, aquela mídia. E você vê lá nos cartazes da Companhia Star Repertório, desse tamanho, esse pequenininho apoio cultural, fulano de tal, que ele pagou só a mídia, né? Mas ele era seu parceiro, porque aquele dinheiro saía da verba de marketing dele. Em vez dele anunciar nas revistas, nos jornais, ele botava na peça, porque ele acreditava no espetáculo. Então, era isso que nós fazíamos. Mas a produção era paga com a bilheteria. E para você ver como os custos eram menores, a gente montou Cyrano de Bergerac, eu tinha 36 atores em cena, 24 técnicos. Tinha 24 Espetáculo maravilhoso. Coisa absolutamente impensável 400 figurinos. Foi musical. Era uma loucura, porque cada ator Muito tinha 10 figurinos. Tem que falar a coisa dos figurinos. Não, sem contar o cenário, efeito especial. O Cyrano ficou O Cyrano foi onde houve a ruptura da companhia, porque foi o projeto Sarney, lá, aquela coisa dos fiscais do Sarney, que aconteceu assim, os fiscais do Sarney ficaram de olho, né, no preço, né, porque elas tinham que ficar de olho no preço. E o nosso ingresso custava, não me lembro nem qual era a moeda, cruzeiro, cruzado, não me lembro qual era a moeda. Mas ele custava lá, vamos botar aí 50 cruzeiros o preço do ingresso do Cyrano. Uma semana depois, continuava custando 50 cruzeiros, mas o preço de tudo subiu, de tudo que não era visível para os fiscais do Sarney. Então, o que aconteceu? 15 dias depois do que começou esse projeto, uma peça estreou embaixo com a Denise Stoklos fazendo um monólogo, ela era sozinha, cobrando 100 cruzeiros. Porque era o preço mesmo que devia ser cobrado. E eu, impossibilitado de aumentar o meu preço e o preço de tudo subindo em volta, eu tive que tirar o Cyrano de cartaz com 250 mil espectadores lotando de quarta domingo. Porque foi congelado também o preço do ingresso. Eu não podia mexer nisso. Aí, a próxima peça que eu estreiei, que eu mantive os 36 atores e os 24 técnicos, foi Nostradamus, mas eu já pude cobrar os R$150 que eu podia cobrar na época, então eu consegui manter. Mas na época a companhia se chamava Companhia Estável porque você também tinha atores que recebiam um salário estavelmente. Não, e estável era no sentido de que eu queria montar uma estabilidade com aquelas pessoas e eu montei. Eles ficaram 10 anos comigo. Né? Os atores todos ficaram, os atores, os técnicos, todo mundo, a companhia era uma empresa, né? Uma pergunta, Fagundes. Você falou do Sarney agora, eu me lembrei de uma coisa. Você teve a sabedoria de livrar o seu dinheiro quando o Collor grampeou o dinheiro da gente? Não, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, então não aconteceu nada comigo. Eu não tinha dinheiro guardado. A companhia, tudo, não tinha segurado? Era aquela... Porque o Collor guardou aquilo ali, né? Mas o resto a gente podia mexer. O teatro tem essa vantagem, né? Entra dinheiro todo dia, então dava para continuar. E o ator brasileiro, ele ganha dinheiro trabalhando na televisão. Ganha mais, ou já é possível viver bem com teatro? Eu falo com bastante orgulho que eu eduquei meus 4 filhos com teatro. Com teatro? Eu ganhei muito dinheiro com teatro. Eu posso dizer que eu ganhei dinheiro com teatro, porque era viável você fazer isso, era possível você fazer isso se você fizesse, claro, bons espetáculos. A Companhia Estádio Repertório não era só bons espetáculos, nem espetáculos grandes. Era uma companhia que propunha uma aproximação diferenciada com o público, coisa que eu tento fazer até hoje, em outra medida, mas eu tento fazer. A gente tinha um jornal na companhia, eu tinha uma equipe de redação, a gente se reunia semanalmente para discutir qual era a pauta do jornal. Tinha um jornal, teve 6 números desse jornal e a gente mandava para 150 mil espectadores cadastrados, né? A gente tinha ensaio aberto desde o primeiro dia de leitura, o fragmento de um discurso amoroso. Eu abri o ensaio, eu me lembro que eu tinha um sócio que falou, você é louco? Onde nós vamos botar as pessoas? Eu falei, não, vem só 40, 50, a gente põe as cadeirinhas no palco ali, e vieram 700 pessoas no primeiro dia de leitura, não tinha nem o elenco ainda, nós tínhamos 700 pessoas na plateia e eu cobrava.
Não era de graça. Eles, vamos supor, o ingresso custava 50, eu cobrava 5 e eu falava para eles, guarda o canhoto, porque cada canhoto que vocês tiverem vai ser um abatimento no preço do ingresso quando estrear. Porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua alma. E eles vinham, e aí depois 1000 pessoas no ensaio. Então nós fazíamos uma aproximação diferenciada com a plateia, a ponto deles poderem assistir fragmentos de um discurso amoroso, entender e gostar, né? Outro dia eu fui assistir um espetáculo aí, que é o Morte Acidental da Anarquista, que eu fiz também. Você fez na companhia? Na companhia. E aí o Dan, que está fazendo o espetáculo, falou, alguém aqui assistiu o Anarquista? Aí um monte de gente levantou a mão na plateia. Aí um deles falou assim, eu sou assíduo. Porque nos ensaios, tinha um grupo de pessoas que sentavam na primeira fila, eu comecei a reconhecer, eu falei, você é assíduo, né? Vocês são assíduos. Eles formaram um grupo de mais de 100 pessoas que iam ver todos os meus espetáculos. Então, era uma coisa diferente, né? Então, era possível fazer, acho que ainda é possível fazer. Isso é que é bonito, você acreditar, porque quem mais acredita? Não, eu acho que é a nossa única saída. A nossa única saída, nós que gostamos de teatro. Fagundes. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para o pai. O seu filho está começando aí uma carreira e começar uma carreira de ator hoje, eu acredito que é muito diferente do que há 50 anos. Talvez ele vá ter menos oportunidades que você, menos campo de trabalho. O futuro do Bruno preocupa você de alguma forma? Você acha que ele pode sofrer, penar mais, que ele pode ter mais apertos? Você falou menos campo de trabalho, eu acho que não. Eu acho que ele tem mais. Ele tem hoje um cinema que a gente não tinha na década de 60, ele tem hoje uma televisão que a gente não tinha na década de 60, tem mais possibilidades de fazer teatro. O que acontece, talvez, é que hoje ele tem uma concorrência maior. Porque é mais difícil vingar, né? É mais difícil ficar. E o que eu gosto do Bruno é que ele tem a mesma paixão pelo teatro que eu tenho, e nesse sentido, no sentido de se aproximar do público, de não deixar de fazer espetáculos sérios, mas acessíveis. Eu acho que é sempre possível você dar uma chave para o público, né? Então ele vai tocar o caminho dele. Você confia nele. Estou torcendo para isso. Fagundes, o teatro te alimenta como pessoa e a TV te alimenta de que maneira? Alimenta no sentido real? Se você pegar qualquer entrevista minha de 50 anos atrás, você nunca vai me ver falando mal da televisão. Você sempre falou com simpatia. Não, eu adoro televisão, sempre achei televisão. Eu acho que num país com dimensões continentais como o nosso, não é possível um ator fazer teatro sem ter feito televisão. O público não vai saber quem é. É muita gente, né? O país é muito grande, né? Então, eu quero saber que quando eu for para Manaus, o cara sabe quem eu sou, mesmo que eu nunca tenha ido para lá. Então, eu sempre quis fazer televisão, e aí, por causa do teatro, né? Eu achava que se eu fizesse televisão e ficasse conhecido, eu ia facilitar o meu trabalho no teatro. Mas depois, eu me apaixonei pela televisão, né? E eu consegui fazer em televisão, eu tive sorte, grandes personagens. Eu fiz novelas extraordinárias, eu fiz personagens maravilhosos, Benedito Rui Barbosa, fiz coisas maravilhosas, Gilberto Braga. Aí vai embora a série de autores extraordinários que eu fiz lá, tive sorte. E tenho prazer em fazer. Até hoje eu tenho prazer. E qual foi esse momento? E sua relação com o cinema? Porque você também fez grandes trabalhos no cinema. Foi Deus, né? Foi Deus. Foi intencionado, já foi Deus. Foi Deus. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Fagundes, você estragou a minha vida, ele é muito religioso. Eu falei, por quê? Toda vez que eu vou rezar, eu penso em você. Eu falei, que bom, reza um pouquinho para mim. Eu gosto muito de cinema também. Mas cinema é mais complicado, até porque, como eu estou sempre fazendo teatro, e a televisão também às vezes toma muito tempo, e o cinema tem uma agenda mais apertada, tal, eu não consigo fazer tanto filme, eu só fiz 50, não deu para fazer. Fagundes, a propósito, como é que é a sua rotina no momento? Como é que são os seus dias? Agora eu estou parado com a televisão, né? Mas até uns 15, 20 dias atrás eu estava gravando o Dois Irmãos, uma adaptação do Milton Ratum, lá com o Luiz Fernando Carvalho. E então eu gravava segunda, terça e quarta no Rio. No Rio. Às vezes eu liberava para eles a quinta de manhã, aí eu voltava na quinta e sexta, sábado, domingo fazia o espetáculo aqui, né? Você vai estar em Velho Chico? Eu vou estar, espero estar, quero estar. O Rui, pelo menos, falou que eu estou. Então, se ele falou, eu estou. Fagundes, as últimas novelas do horário nobre estão sofrendo um pouco com a audiência, né? Algumas pessoas falam que tem muita opção ou que o formato está desgastado, mas se você pudesse pensar
Por que isso está acontecendo? Será que o público perdeu interesse ou as novelas estão menos interessantes? Eu tenho a impressão que aconteceu uma coisa com uma pressão muito grande sobre os dramaturgos, essa coisa do Ibope ponto a ponto, minuto a minuto, né? Isso aí é uma coisa que acaba com qualquer um, né? Se você estiver falando com alguém e souber que tem alguém medindo se está bom ou não a cada minuto, você para de falar, mas você fica paralisado. Eu acho que isso aconteceu, né, com a televisão. A partir da MTV, né, que começou com aqueles cortes rápidos, eles começaram a achar que para você prender a atenção do público, você tem que fazer a coisa ágil, rápida. Eles dizem que isso é jovem. Né? E não é verdade, o jovem é capaz de baixar a bola. Se a gente der alguma coisa para ele que faça ele baixar a bola. Né? Eu costumo brincar, porque eu vejo muito jovem na nossa plateia, eu costumo brincar que é uma revolução que nós estamos fazendo agora, de juntar 600 pessoas numa plateia, em silêncio, no escuro, vendo um grupo de pessoas desenvolver uma única ideia durante 1h30. Né? A gente conseguiu uma revolução, isso é maravilhoso, uma revolução que tem 2.500 anos, porque é possível você fazer isso. Né? Então, nós vimos agora há pouco o Rei do Gado, que foi reprisado, e aconteceu uma coisa louca. A juventude ficou louca com a novela. E se você parar para pensar, a novela, nos moldes atuais, ela é lenta. Então, talvez fosse a hora das pessoas pararem para pensar que enfiar o pé no freio pode ser uma coisa boa. Um pouco diferente. Para a gente atingir a comunicação. Né? Deixar a pessoa perceber que tem outras coisas por trás. Né? O canal Vivo não deixa você mentir, porque realmente a gente vê as novelas do passado e fica encantado com a qualidade do elenco, não é? Com a competência profissional do elenco que trabalhava e com a história que se desenvolve calmamente. Quer dizer, você vai desenvolvendo aquilo até chegar numa catarse, é um ponto máximo, mas realmente era uma coisa que você assistia como que viu uma teledramaturgia de verdade, não um pique rápido. Eu tenho 4 filhos, né? E às vezes a gente se reúne, né? Então estava aquela bagunça, eles já são grandinhos, né? Já tem mais de 30 anos, mas fica aquela bagunça quando eles se reúnem. E eu estava lá sentado no sofá vendo televisão, zapeando, e eu parei e estava passando o Renascer na época, né? Eu parei e fiquei olhando a cena assim, aí eu sei que foi abaixando. Quando eu vi, estava todo mundo sentado e era uma cena que durava 12 minutos. Era eu e o Jackson, era um outro ator, falando sobre Deus. 12 minutos, eles ficaram sentados. Eu falei assim, é isso, eu acho que talvez a gente precise disso, né? De emoção, de sentimento, de olho, de seres humanos, né? E quando a gente faz tudo aqui assim, não sobra nada, né? E você está falando dessa rotina que mudou muito hoje na Globo, né? Talvez, na Globo e nas outras emissoras, talvez os atores tenham menos tempo de fazer teatro por causa do ritmo de gravação das novelas. Será que já está rolando um prejuízo na qualidade dos atores por causa dessa falta de teatro? Eu não sei te dizer. A gente começou a fazer televisão vindo ou do rádio ou do teatro. Né? Então, a gente tinha uma experiência anterior ali, com dramaturgia, que a gente carregou para a televisão. E a televisão é um veículo que me apaixona pela rapidez. Né? As pessoas às vezes falam, eu gostaria de ensaiar mais. Eu falo, não, eu não quero, eu quero porque eu acho que isso que é o barato da televisão, é você realmente ter que criar rapidamente aquela coisa e sai maravilhoso. Nós somos altamente especializados nesse sentido. Quase um improviso, né? É quase um improviso e é lindo. Você vê trabalhos maravilhosos na televisão. Mas o que acontece é que nós tínhamos uma formação anterior que nos permitia fazer isso. Essa turma que está sendo formada somente na televisão, a televisão, você não tem tempo de aprender nada. Você não tem tempo de aprofundar, não tem tempo de pesquisar. Então, você vai chegar uma hora, você vai esvaziar. Eu temo que isso possa vir a acontecer se não houver um retrocesso nessa coisa da pesquisa, que o teatro, que é mais ou menos o que está acontecendo com a nossa época, né? A internet é isso, os caras falam assim, eu não preciso de música, qualquer um pode compor. Eu pego aqui o Mozart, pego um Beethoven, pego não sei o quê, mixo e fica lindo. Sei, você ainda tem o Mozart e ainda tem o Beethoven, porque daqui a pouco você não vai ter mais o que mixar. Né? Então, eu acho que se a gente não enfiar o pé no freio agora, nós estamos numa época de transição aí, pode dar um buraco feio.
Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já com o ator Antônio Fagundes. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o ator Antônio Fagundes. Fagundes, você sabe que são incontáveis as pessoas que gostariam de ser o Antônio Fagundes. Se você não fosse o Antônio Fagundes, quem é que você gostaria de ser? Você sabe que eu não tive tempo de pensar nisso. É porque você é muito vário, né? Eu costumo brincar que eu de vez em quando sou o Antônio Fagundes. Estou fazendo uma coisa aqui, outra ali. As pessoas, você é o Antônio Fagundes? Eu falo de vez em quando. Sobrou pouco tempo. Maria Eugênia. Fagundes, há alguns anos você escreveu uma peça chamada 7 Minutos, em que você reclamava um pouquinho do público, das interrupções, dos barulhos, dos ruídos. Como é que você vê isso hoje, esse público hoje? Ele está mais disperso? Continua disperso. Mas hoje em dia, pelo menos, eles têm uma consciência que naquela época não tinha. Naquela época estava começando os celulares, tal, assim, mais difundidos. Tal. Então era uma coisa mais violenta para nós. Hoje em dia, a gente ainda pede insistentemente para desligar e hoje em dia tem a coisa pior, né? Que é a luz, né? Então você olha na plateia, parece um bando de abduzidos, né? Que fica aquela luz assim. Então aquilo incomoda profundamente. Interfere de que maneira? Para nós interfere porque você vê uma plateia pulsando de uma forma diferente que você quer que ela pulse, né? Mas para as pessoas que estão em volta é extremamente desagradável. E fora que é muito chato você falar com uma pessoa e a pessoa está fazendo outra coisa, né? Na verdade, é isso que acontece, né? Então, você está falando e ela está, talvez até falando, estou adorando a peça, né? Mas naquele momento ela perdeu a frase mais importante, né? Então, é horrível isso. Mas a peça, ela falava disso tudo de uma forma muito bem-humorada, tal, e foi uma espécie de desabafo meu, porque tudo que eu falei na peça aconteceu comigo em cena, né? Eu falei, eu preciso falar, porque senão um dia eu vou estourar. Eu parava o espetáculo, eu dava expor na plateia. Você parou de fazer? Aí eu parei, graças a Deus. Eu fiquei 2 anos xingando o público com 2 minutos. É ótimo. João? Eu vou mudar radicalmente de assunto, vou falar de sexualidade agora, que é um assunto que me interessa bastante. Não sei se você acompanhou o Estênio Garcia, a polêmica do nude dele. Sim. Já que você como é que você falou, analfabetes, né? Analfabete, a questão que se discutiu muito ali foi menos a exposição dele, mas a questão da sexualidade de uma pessoa de mais idade. Você sente que há essa pressão em cima do... Porque, por exemplo, se fosse uma mulher, talvez acho que a porrada seria até maior para cima dessa atriz ou desse... Nós estávamos falando disso no intervalo, tem os haters, né? Os que odeiam tudo, né? Eu acho que o problema é esse, né? O resto é bobagem, o resto não vale nem a pena discutir. Né? E o Estênio fez tanta coisa na vida dele, faltava isso. Agora... Mudando de assunto novamente, você comentou desse acordo que você tem com a Globo de gravar só a segunda, terça e quarta, né? Você também começou um movimento de alguns profissionais ali dentro para conversar com a Globo, para não exceder as horas de gravação, ter um dia a dia mais agradável ali dentro, né? Como é que está essa conversa com a Globo? O que vocês conseguiram até hoje? Está muito bom, porque a Globo abriu as portas para essa negociação, a gente está conversando mesmo já faz algum tempo, e juntos, então está sendo muito bom, não é uma atitude de confronto, é uma atitude de união e de melhora conjunta do trabalho, e a Globo tem aceitado muito isso, e a nossa contribuição, de uma certa forma, está sendo muito boa nesse sentido. Mas essas reuniões, na verdade, isso é mais desculpa para a gente se ver. O que acontece com a gente, eu estava falando outro dia, eu fiz uma novela com a Patrícia Pilar há 25 anos atrás. Eu nunca mais vi a Patrícia Pilar. Ela está lá no Projac, eu sei que ela está no Estúdio C, mas eu estou no ar, eu não consigo sair para vê-la. Então, é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu adoro e que agora a gente está se reunindo toda semana. Por que isso acontece? Antes os atores eu citei a Patrícia Pilar, mas tem mais. né?
Tinha um tempo. A televisão era Os menor. atores confraternizavam mais. A gente se encontrava. Vários, né, se Renato? encontravam. A gente se encontrava, né? Claro, era uma A gente delícia se encontrar pessoas que você tinha o geralmente jeito, não encontrava. A gente ia no restaurante, hoje nem isso a gente faz mais. A gente tinha pontos de encontro, a gente tinha assembleias, a gente se reunia na casa das pessoas para conversar sobre a profissão. Agora me isso conta, faz uns 40 você acha anos. que a classe Hein? se separou? O que houve que a gente não sente mais a classe? Eu acho que é isso mesmo, é muito trabalho, muita coisa. Né? A televisão, a gente gravava a novela em 3 dias, né? Hoje em dia, 7 não dá, você tem... É complicado, né? Você tem 4, 5 frentes para gravar, a tecnologia dificulta. Eu li em algum lugar que você promove esses encontros na sua casa no Rio, é isso? É isso que ela estava falando, a gente se reúne... Mas para falar de dramaturgia também... A gente fala de tudo, Pretexto. É isso que eu falei, é mais um pretexto para a gente se ver e a gente dá boas risadas e as fofocas e as coisas, e é muito gostoso. Então, é claro que ainda sai uma outra coisa que a gente pode usar no trabalho. Né? Mas O que efetivamente mudou da relação com a Globo desde que vocês começaram esses encontros? muda, nós estamos pensando nesse problema da carga horária, nós estamos pensando sim na qualidade do estúdio, nós estamos pensando na externa, como melhorar a comodidade dos atores, estamos pensando. Disseu. O Paulo Autran, na fase final da vida dele, sofreu muito, né, com a falta de personagens. Ele dizia que já tinha feito quase tudo, não se encantava mais com o que ele lia. Você ainda não fez Rei Lear, tem muita coisa para fazer, mas você pensa que esse dia pode chegar para você? Mas é curioso você falar isso do Paulo, que o Paulo morreu trabalhando, Mas nunca ele parou de trabalhar. E talvez ele sofresse porque não existe na dramaturgia coisas para... Aliás, essa é a vantagem da nossa profissão, né? Sempre tem um bruxinho velho para você fazer, né? Então, essa é a vantagem. E o Paulo estava trabalhando. Talvez, aí sim, eu não sei se ele queria fazer televisão. Aí a televisão é diferente. O Brasil é um país que está envelhecendo cada vez mais. Nós sabemos que daqui a poucos anos nós vamos ser um país de velhos, mas a geração da década de 60, com aquela música Não Confie em Ninguém com mais de 30 anos, eles estão com 80 hoje, né? Então, e eles esqueceram disso, eles acham que ainda são jovens. Então, essa coisa da juventude, né? Eu me lembro muito do Milor. O Milor dizia, a juventude é uma doença que passa com o tempo, né? E essa coisa da juventude eterna é um erro, eu acho também, inclusive da nossa dramaturgia. Os nossos dramaturgos deveriam pensar que a população está envelhecendo e que gostaria de ver os seus problemas retratados também na televisão. Qual é a vantagem de envelhecer, Fagundes, para você? Você sabe, eu sempre tive um negócio que era engraçado, que eu chamava de nostalgia da velhice. Eu, desde molequinho, eu achava que, puxa, ser velho é a coisa mais bonita do mundo, né? A primeira peça que eu fiz, eu tinha 12 para 13 anos, era um personagem de 67, né? Então eu comecei lá, eu me lembro o Paulo Autran, inclusive, eu fui ver ele foi me ver um dia no espetáculo, que era Últimas Luas, ele falou assim... Ele foi me ver, sempre que o Paulo ia sempre ver os espetáculos, eu abria a porta do camarim e estava o Paulo parado lá. Né? Ele falou para mim, Fagundes, por que você faz velhinho? Você é jovem ainda, aproveita. Porque eu sempre gostei de fazer personagens mais velhos. Então, eu não tenho nenhum problema com a velhice, com a idade, com nada. Eu acho que se a gente tem que se preocupar com alguma coisa, é com a saúde. Mas aí não interessa a idade que você tem. Se você tem 15 anos e não tem saúde, não adianta nada. Aliás, como é que você descobriu que era ator, Fagundes, e com que idade? Olha, foi sem querer, né? Porque eu estava lá na escola e tinha um professor, o professor Eduardo, ele queria ensinar para a gente versos alexandrinos. Em vez de dar aquela aula chata, ele escolheu 3 alunos lá na classe e falou, monta essa peça aqui. Era uma peça do Júlio Dantas, chamava Ceia dos Cardeais. Eu fazia o cardeal espanhol, que era o do meio, né, que tinha 67 anos, e o outro que fez comigo, que era o João Eliezer, é um neurologista, e o Luiz Solon hoje é economista. Então, o único que caiu na gandaia fui eu, né? E a gente fez aquilo lá, e aí eu gostei, eu continuei fazendo um pouquinho de teatro amador, teatro infantil, teatro estudantil. Aí, quando eu vi, era profissional. Então, não foi assim... Vou fazer. Não, nunca pensei nisso. Eu já fui fazendo. Eu sou por acaso. E nunca teve aquela dúvida, se não fosse ator, seria o quê?
Não, eu tive uma dúvida se eu era ator. Né? Isso eu tive muito. De vez em quando eu tenho ainda. Né? Seus pais queriam que você fosse engenheiro, não é isso? Eu estava estudando, eu cheguei a entrar no Mackenzie. Né? O Brasil perdeu um péssimo engenheiro. Engenheiro civil, ia ser ruim. Fagundes, você, como a gente já viu aqui, é um crítico da atual política cultural. E também já vi em entrevistas você falando sobre o Ministério da Cultura, que é muito difícil também fazer alguma coisa com um orçamento tão pequeno. Mas você realmente acha que é um problema só de orçamento? E se o orçamento fosse maior, o que você faria pelo teatro, por exemplo? O que daria para ser feito? Daria para ter companhias estáveis? Daria para... Daria. Eu acho que sim, é um problema de orçamento. Se o orçamento for maior, dá para você fazer mais coisas, dá para você equipar teatros, dá para você montar companhias estatais, dá para você montar companhias federais, dá para você montar o diabo com uma verba, que eu estou falando só da área do teatro, né? Porque a cultura não é só teatro, é tudo isso. Mas eu acho que até sem verba dá se você tiver uma política cultural. Por exemplo, uma coisa que o Ministério da Cultura nunca fez é pesquisa. Por que o público vai a teatro? Quem que vai a teatro? Por que não vai? O que gosta? O que não gosta? Quanto custa? Quanto não custa? Qual seria o preço ideal? Como é que funciona? Ou qual é a dificuldade? O que impede você de chegar? Quando você chega, o que impede de voltar? Porque eu sei de muita gente que não vai ao teatro porque o ônibus acaba às 11 horas. O espetáculo acaba às 11h15, ele vai voltar a pé, ele não volta. Então, você vê que tem uma infraestrutura. Eu fui ver um espetáculo em Paris, eu fui lá na Cartoucherie de Vincennes, da Ariane Minuschini, e eu peguei um metrô, fui até o ponto final do metrô, peguei um ônibus e cheguei lá na Cartoucherie, que era uma estrebaria que o governo francês deu para ela, e eu sentei para ver o espetáculo tinha 5 horas de duração. Quando acabou, eu olhei no relógio e falei, meu Deus, tudo francês aqui, né? Eles estão de carro, eu era longe para burro, eu saía apavorado. Mas eles não vão de carro, né? Aí tinha um ônibus parado lá e tinha um trem do metrô esperando o público da Cartoucherie de Vincennes para levar até o centro de Paris, onde você pode pegar o táxi para ir para casa. Não é tão complicado. Não, e você vê que não custa nada para o Ministério da Cultura, é só você ajeitar com a prefeitura, mas para isso você tem que saber antes o que é preciso. Eles não estão nem sabendo. Esse tipo de informação não existe. Não tem nenhuma pesquisa no Brasil. Eu acho que a cultura não está sendo mais pensada. Não faz parte tempo, mais do repertório. Faz tempo. Então, quer dizer, é uma coisa que você pensa em qualquer coisa, orçamento de qualquer coisa, menos da cultura. Eu não lembro agora qual é a dotação orçamentária para a cultura. Eu acho que é 0,6%, né? Não chega a 1%. É 1%. Não. A briga do 1%. Eu acho que está querendo chegar a 1%. Eu acho que é 0,6%. Mal dá para pagar os funcionários da manter a estrutura, né? Então, você tem uma verba que é destinada para manter uma estrutura que não funciona. O tal custeio, vai tudo é engolido pelo governo, salário. Exatamente. Isso aí a gente sabe que o Ministério da Cultura não é só teatro, é cinema, é literatura, é patrimônio histórico, é pinacotecas, é sinfônicas, é dança, é circo. Num país de dimensões continentais como o Brasil, 0,6% é uma afronta. Uma afronta. Né? É uma afronta. Mas acabou? Por favor. É porque o pessoal, atualmente, eles não acreditam que qualquer coisa em nível de educação não vai surtir efeito se não for acompanhado de um desenvolvimento de cultura. Sim, educação e propagação de cultura, exatamente. Educação e cultura, nós estamos juntos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se a gente tiver educação, se a gente tiver cultura, eles continuarão lá? É isso aí. Né? Essa é a boa pergunta. Você respondeu. É claro que se a gente tiver tudo isso, a gente vai escolher melhor, né? Eu acho que tem aí uma política cultural, sim. Uma coisa Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já para o quarto e último bloco da entrevista com o ator Antônio Fagundes. Voltamos ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o ator Antônio Fagundes.
Fagundes, eu imagino que seja muito bom para a autoestima, né, ser reconhecido o tempo todo por todo mundo, mas eu quero saber o que há de desagradável nisso. Ser reconhecido por todo mundo o tempo todo. Tinha aquela coisa famosa da prisão, né? Aquela prisão redonda, né? Isso. E você não via o guarda, mas o guarda estava te vendo, né? Não é à toa que o Big Brother é um horror, né? Porque você está sendo vigiado, né? É um pouco assim, né? Você anda na rua e você está sendo vigiado, né? O tempo o seu todo. sapato, o seu cabelo, se você está ficando careca ou não. Né? Outro dia eu recebi uma carta de uma espectadora dizendo que eu tinha que fazer plástica porque esse olho aqui estava desagradável, né? Então eu falo assim, você está sendo vigiado, né? A cada segundo. Então isso às vezes não é bom, não. Às vezes é gostoso ter um pouco. Você falou do olho agora, eu ia fazer uma pergunta, mas isso é um bom gancho para a próxima. Como é que você lida com a vaidade? Essa coisa do olho, do cabelo... você segue algum tipo de ritual? Uma pergunta bem de revista feminina. Eu brinco que eu sou limpinho, né? Eu tomo banho, corto a unha, faço tudo direitinho, mas a vaidade para por aí. Eu tenho a vaidade do personagem. Eu gosto de saber que se o personagem está velho, está acabado, eu quero ficar o mais velho, mais acabado possível, né? Então, nunca me defendo de nenhum personagem. É fácil, é só olhar na televisão que você vê um monte de personagem com berruga e eu não tenho berruga, né? Então eu falei, põe uma aqui que eu acho que vai ficar. Você estava numa dieta de proteína recentemente também, né? Mas aí é saúde, viu? Aí não é vaidade. Dirceu. Fazendo novela, estando em cartaz, você também vai muito ao teatro, né? Muito. E São Paulo é uma cidade que tem, em média, 100 espetáculos em cartaz. Você acha que essa quantidade pode ser proporcional à qualidade? Como é que você vê esse grande número? Não, nunca. Quando a gente tinha 30, 40 espetáculos em cartaz, a gente sabia que 5 iam fazer sucesso. Os outros 25 iam talvez ficar na meia casa e alguns iam amargar mesmo. Hoje você tem um número muito grande de salas de espetáculo, mas se você tiver paciência e olhar ali naquele roteiro, você vai ver que mais da metade dessas salas tem menos de 50 lugares. Então, aparentemente, você multiplicou a possibilidade de produzir espetáculos, mas você reduziu o público que vai assistir a esses espetáculos, porque as salas são muito pequenas. Porque o público não conta mais nessa equação, né? A gente volta ao mesmo problema. Me desculpa, é uma conta simples de fazer. Com menos de 500 lugares, você não paga uma produção. Né? Você precisa ter 500 pessoas na plateia. Sim, mas se eu ganho por produção, eu não ganho por cabeça? Também, né? E se ainda o ingresso não me interessa, porque a bilheteria já está empenhada, então eu vi espetáculos, por exemplo, que cobram R$5 a inteira. Né? Aí o cara para ali no bar da esquina, ele toma um cafezinho que custa 8. E ele deixa o carro dele com o estacionamento que custa 30. Mas isso não passa para o público a impressão de que o teatro não vale nada? Com certeza, é contra isso que eu sou. Né? A outra batalha agora é elevar o preço do ingresso. Mas você faz, mas aí o público não vai? Vai, se o espetáculo for bom. Está falando de São Paulo, né? E agora imagine, você viajou com tribos pelo Brasil inteiro, a situação é bem pior, né? Esse é o outro problema, que você viaja, você quintuplica o seu custo, porque você tem que levar o cenário, levar o elenco, a estadia, a alimentação, você tem que alugar o equipamento de som e de luz, porque aqueles teatros normalmente são buracos vazios. Você, às vezes, tem que levar o bilheteiro, porque eu fui para cidades que não tinha bilheteiro. Eu tinha que botar um cara lá para vender, porque não tinha ninguém no teatro que fizesse isso. E o ingresso, você não pode cobrar o que você cobra aqui em São Paulo. Então, eu teve uma matéria na Folha, há um pouco tempo atrás, há pouco não, faz bastante tempo, mas era uma coisa assim, desde 88, desde a Constituinte, eles fizeram um cálculo do que aconteceu com a inflação de alguns gêneros de primeira necessidade. Né? Então, vinha assim, feijão, 600%. De inflação, né? Arroz, 500%, batata, blá, 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 blá. Lá embaixo estava assim, teatro, menos 6%. Ou seja, o preço que nós cobramos hoje é deflacionário, é menos 6% do que nós cobrávamos, o equivalente, em 88. Eu, na Companhia Estado de Repertório, a última peça que eu fiz na Companhia Estado de Repertório, aliás, não na companhia, no Teatro Cultura Artística, que foi a Mulheres da Minha Vida, eu cobrava R$90. Hoje eu estou cobrando 80, o meu preço mais caro. Passaram-se 10 anos. Então,
Nós estamos sendo acachapados aí, né? Fica difícil. Você fica no Tuca com Tribos até quando? Nós ficamos até 13 de dezembro lá no Tuca e fazemos sessões sextas e sábados às 21h30, domingos às 18h. E a gente tem 2 pequenos diferenciais no espetáculo. Um deles é um bate-papo que a gente faz com a plateia logo depois do espetáculo. A gente troca de roupa rapidamente e volta, e é um bate-papo muito gostoso com a plateia. E o outro diferencial são espetáculos com acessibilidade. A gente, no último sábado de cada mês... Queria que você falasse sobre isso. A gente vem fazendo isso desde a estreia do Tribos em 2013, no Tuca mesmo, nós estreamos lá. No último sábado de cada mês, nós fizemos um espetáculo com acessibilidade. A nossa viagem por Portugal, nós viajamos por 7 cidades em Portugal, fizemos também em cada praça um espetáculo com acessibilidade. E no Brasil, nas 31 praças também. O que quer dizer isso? Quer dizer que o espetáculo corre normalmente, mas na lateral do teatro a gente tem uma tradutora de Libras, que é Língua Brasileira de Sinais. Isso. E para aqueles deficientes auditivos que não compreendem Libras, mas compreendem português, nós temos uma parceria com a empresa, que é a Steno do Brasil, que fornece tablets para essas pessoas individuais, com a legenda em português de tudo que é dito em cena. E temos também uma cabine de som montada no fundo do teatro, com fones de ouvido distribuídos para deficientes visuais, com audiodescrição do espetáculo. Então, a gente está conseguindo chamar uma classe que normalmente não vai a teatro porque não tem acessibilidade, né? A comunidade surda tem ido assistir o nosso espetáculo e está nos emocionando muito. Nós chegamos a reunir 500 deficientes auditivos num espetáculo lá no Tuca. Tá muito bonito. Maria Luísa. Bom, voltando a essa questão do ingresso, você acha que realmente o público desvaloriza pelo fato do ingresso ser mais barato? Não tem uma possibilidade de também baixar o preço do ingresso? Não é preço. A gente constatou isso. Não é preço. Até porque quando a peça não vai bem, você dá convite, o cara não vai. Quando a peça vai bem, todo mundo quer convite. Mas também não é preço. Então, você sabe que se o cara quer, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? O que acontece com o MMA? O MMA, por exemplo, eu sou completamente ignorante sobre isso. Eu não sei quando vai ser a próxima luta, mas eu sei que ela já está lotada. As 20 mil pessoas já compraram o ingresso e o ingresso mais barato é R$ 750. Eu cheguei a ver na internet um preço de ingresso de R$ 12 mil para MMA. Então, se a gente tem lá 30 mil pessoas capazes de pagar R$ 750 para ver um cara bater no outro e levar sangue na cara, o teatro é barato demais. Então, não é isso. Eu acho que é interesse, é a palavrinha mágica, a palavra que move o mundo. Se você gosta, você vai. E aí o resto é desculpa. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele falou, eu sempre conversava com ele sobre teatro e tal. Um dia ele falou: Fagundes, eu vou contar uma coisa para você, você vai ficar chateado comigo. Eu falei: o que é? Você faz 10 anos que eu não vou a teatro. Eu falei: mas como? Ele tem poder aquisitivo, nível universitário, é jovem. Por quê? Ele falou assim: a última vez que eu fui, roubaram meu carro. Aí eu falei: que bom que você não foi visitar sua mãe. Ele atribuiu. Não é, porque se fosse assim, nunca mais voltava na casa da mãe, né? E porque é uma desculpa, né? Então a gente fica inventando desculpas, mas a base de tudo mesmo é a falta de educação, a falta de interesse, a falta de cultura, a falta de estímulo para ir, porque eu tenho certeza que se o cara vai lá assistir o Tribos e ele senta relaxadamente, ele vai adorar. É um espetáculo que ele vai rir muito, vai se emocionar, é uma história interessante. E não só, estou falando da minha, claro, mas tem outras 100 em cartaz aí em São Paulo que podem cumprir perfeitamente essa função e hoje, barato. E como incentivar as pessoas? Infelizmente tem coisas que não passam pela nossa mão, né? Em Portugal as condições são melhores? São melhores. A gente tem um público mais interessado lá, um público mais acostumado, um pouco mais educado nesse. A infraestrutura é melhor. Você tem lá museus que funcionam mais, né? Você tem lá um estímulo desde a praça pública, você sabe quem é aquele cara que está naquela estátua lá desde que você nasceu, né? Então aqui a gente não sabe nada, né? Então a gente teria que começar do zero, mas o primeiro passo tem que ser dado, né? E a gente não deu ainda. Maria Eugênia. Você defende um modelo de uma forma de fazer teatro que é possível para você e é possível para muitas pessoas,
mas que tenham a sua visibilidade e a sua carreira. Mas para um jovem que está iniciando a carreira... Fique famoso. Senão não tem outro meio? Não, eu acho que tem. A gente tem grandes espetáculos aí fazendo sucesso com pessoas que não são conhecidas da grande massa do público, que não fazem a novela das 8, mas são conhecidas do público que frequenta teatro. Tem grandes espetáculos e espetáculos maravilhosos com pessoas que não têm, digamos, o nome, né? Mas eu me lembro que com 16 para 17 anos, eu entendi que eu tinha que chamar o público de alguma forma. E ali no Teatro de Arena, né, 150 lugares, a gente ficava um ano em cartaz, no fim de um ano tinha 2.000 espectadores. Né? Eu falei assim, nunca vão me reconhecer em lugar nenhum aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa, primeiro, para sair do Teatro de Arena, ir para um teatro de 1.200 lugares e lotar, e para fazer isso eu tenho que ser conhecido. Então eu comecei a trabalhar desde aquela época para isso. O Teatro de Arena eram quantas pessoas por noite? 150 por aí. Quer dizer, o Oficina tinha 200. Mas você vê, eu vi um espetáculo, eu vi milhares de espetáculos com o Renato no Oficina. A Oficina com 250 lugares, punha 30 atores em cena, o Rei da Vela, o Galileu, o Pequenos Burgueses, punha 30 atores em cena. Mas um pouco tinha mais gente no palco do que na cidade. Mas é incrível, porque com esse número de poltronas, a gente vivia bem. Se pagava todo mundo. As produções, pagava os impressos, mas hoje vivia bem, porque estava lotado. Hoje não, oficina não, ninguém consegue se pagar. Porque hoje em dia você está baseado no patrocínio, é o que nós falamos no começo. Né? Inflacionou tudo e você não mantém o espetáculo em cartaz, nem quando você lota. É cruel, né? Uma fórmula perversa aí que a gente está enfrentando. Acho que uma coisa que a gente precisava deixar claro, foi dizer que o Ministério da Cultura, quer dizer, e não só, o do Estado também, eles estão transferindo para nós a realização de coisas que deviam ser feitas por eles. Sim, claro. Por exemplo, você ser bem quisto e ter o seu projeto aprovado para receber dinheiro, você passar nesse vestibular, você tem que fazer uma contraproposta de não sei quantos ingressos baratos, de não sei quantas ONGs que você vai levar, e não sei quantos... É você que paga por isso. Pois é, mas é o governo que devia fazer isso, não eu. Fora que é o seguinte, eu me lembro que eu conversei uma vez com um gerente de marketing, amigo meu, né? E ele disse o seguinte, a Coca-Cola, ela paga 20 milhões de dólares para ser o refrigerante oficial lá da Olimpíada, mas a Coca-Cola gasta 200 milhões para você saber disso. Aqui no Brasil, não. Você recebe o patrocínio e você gasta metade para dizer que o cara te deu o patrocínio. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Né? A gente gasta o dinheiro para anunciar o patrocínio. É verdade. É bastante complicado. João? Você está falando de teatro. A gente está falando muito de teatro, porque eu acho que... porque é um assunto que nos interessa a todos aqui. Eu tenho alguns amigos que às vezes eu preciso pagar para ir comigo ver teatro. Alguns têm medo do teatro. Por que você acha? Tem medo de ser levado à cena, tem medo de saltar o carro, de ser tocado. É um pouco no cinema isso não tem também. isso, né? Eu tenho um amigo que ele fala, eu só vou ver suas peças. Eu falo, por quê? Porque você sai comigo depois e você me explica. Aí, graças a Deus, eu não preciso explicar, que as minhas peças são autoexplicativas. Mas a gente fez isso também ao longo dos anos. Talvez até por causa do patrocínio. Como a gente já não depende mais da plateia, a gente faz o que a gente quer. E o que a gente quer nem sempre bate com o gosto do público. Então, o que acontece? Eu vou fazendo aqueles espetáculos quase impossíveis de serem montados se eu dependesse do público. E aí, ao fazer isso, eu estou me afastando um pouco da plateia. A plateia que precisa de um certo conforto e que não tem essa informação, não tem onde você recolher essa informação aqui no Brasil. Você entra numa livraria e procura lá, sessão de teatro, por favor. O cara vai falar assim, ali, no resto do chão, você ajoelha e você vai ver uns 3 ou 4 livros. Não tem nada. Né? Não tem nada. Quase então, nada. o público que quiser se informar antes de ver uma peça do Boto Strauss, ele não vai ter aonde. E depois também não. Então, e o Boto Strauss é ruim na Alemanha. Né? Os alemães não entendem Boto Strauss. Então é complicado.
complicado isso, é complicado você chegar nesse... O teu amigo, em alguns casos, tem razão. Mas fala para ele ver Tribos, ele vai... Fagundes, para encerrar essa nossa conversa muito agradável com o homem, Antônio Fagundes, você, nessas conversas com o público, quais são as informações mais importantes que você colheu e quais são os temas mais frequentes, quando você conversa depois de encerrada a peça? A gente fala muito do que a peça fala, porque a peça, aparentemente, ela fala da deficiência auditiva, mas ela está falando da não aceitação da diferença, ela está falando do preconceito, ela está falando da surdez do mundo em que nós vivemos hoje. E isso é uma coisa que realmente acontece, e eu percebo na plateia uma descoberta de que isso está acontecendo com eles também, né? A gente acha que a gente está na era da informação, na era da comunicação, que aquilo ali é estar conectados, mas nós nunca fomos tão surdos, tão mudos, tão cegos em relação uns aos outros como nós estamos sendo agora. E a peça toca nisso, a peça faz pensar. Eu não sei se a pessoa vai abandonar o telefone dela por causa disso, mas, de qualquer forma, vai começar a pensar 5 minutos até o estacionamento, já é uma coisa. Na próxima peça, mais 5. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Renato Borghi, da Maria Luísa Barçanelli, da Maria Eugênia de Menezes, do Dirceu Alves Júnior, do João Luiz Vieira e também, claro, do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Antônio Fagundes. Fagundes, é um prazer enorme receber aqui um grande ator que você é e conversar, como eu disse há pouco, com um homem. Né? Você teve a oportunidade de, pelo menos por 1h30, ser o Antônio Fagundes. Passou muito rápido, eu queria mais. Queria o segundo ato. Boa noite, boa semana a todos e até quinta com o Roda Viva Internacional.